O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus: Ai de ti, Corazim! Ai de ti, Betsaida! Porque se em Tiro e Sidônia tivessem sido realizados os milagres que foram feitos no vosso meio, há muito tempo teriam feito penitência, vestindo-se de cilício e sentando-se sobre cinzas. Pois bem, no dia do julgamento, Tiro e Sidônia terão uma sentença menos dura do que vós. Ai de ti, Cafarnaum! Serás elevado até o céu? Não. Tu serás atirada no inferno. Quem vos escuta, a mim escuta, e quem vos rejeita, a mim despreza. Mas quem me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Por favor, podem se sentar. Hoje na igreja, celebrando esta Eucaristia, nós lançamos o nosso olhar para Maria Francisca Teresa Martim. Lançamos o nosso olhar para aquela que foi pequena, mas gigantesca no exemplo e no compromisso de anunciar o Evangelho. Ela será chamada mais tarde de Teresa do Menino Jesus, Teresinha do Menino Jesus. E hoje nós lançamos o nosso olhar também para aquela que assumiu, obviamente, anunciar o Evangelho, ser uma missionária do Evangelho sem sair de sua casa, sem sair de um mosteiro. Ela se torna um modelo, o exemplo e um paradigma de missão para a igreja. No entanto, que ela é a padroeira das missões. E Teresinha do Menino Jesus, ela tem uma característica fundamental para toda e qualquer pessoa que assume na sua vida anunciar o Evangelho. Isso porque existem algumas posturas. Existe aquela postura que é de alguém que sabe e vai ensinar. Existe a postura daquele que se acha muito bom e vai fazer o outro melhor. Existe uma outra postura, que é a postura de olhar para o mundo, para a história, para as pessoas, e achar sempre o culpado de tudo que existe, inclusive com um dedo apontado, e como missionário citar versículos bíblicos, é a do julgamento. Mas a postura que somos chamados a ter é a de compreender que nós estamos participando todos da mesma história conduzida por Deus que nos quer salvar. Daí é muito importante e fundamental pegarmos uma frase dela. E não é sem sentido essa frase. Ó, eu te amo, meu Deus.
A morte, porém, não teve nem mesmo condições de diminuir esse amor. Teresinha do Menino Jesus, ela diz: meu paraíso consiste em sorrir àquele Deus que eu adoro, quando ele faz questão de esconder-se para provar a minha fé. Repetindo, meu paraíso consiste em sorrir àquele Deus que adoro, quando ele faz questão de esconder-se para provar a minha fé. Pensemos. O meu paraíso é sorrir para o Deus que insiste em provar a minha fé. Ora, o paraíso é o sinal da comunhão com Deus. E provar a fé é um processo no qual todos nós estamos inseridos, porque a história da salvação, a história da vida de todos nós, não está isolada. E Teresinha entendeu isso. Teresinha entendeu que mais do que achar os culpados pelas dificuldades da história, era necessário que ela fizesse tudo ao seu alcance para que essa história fosse mudada. E daí tem a primeira postura. Não a de condenar, mas a de saber: eu participo dessa mesma história com o Senhor. Eu participo desta mesma história com o Senhor. Às vezes posso até não vê-lo, mas quando acho que não o estou vendo, eu continuo a fazer todo o meu esforço para que ele conheça, acredite, caminhe e seja visto. Ao escutarmos a primeira leitura tirada do livro de Baruque, isso fica evidente, porque o povo a quem Baruque escreve é um povo que tem que olhar e reconhecer: não, a história está desse jeito porque muitos de nós não vivemos conforme o Senhor nos ensinou. Hoje nós temos corrupção. Hoje nós temos muitos problemas, descompromissos. Hoje nós temos pessoas que se aproveitam em todas as circunstâncias, em vários locais. Mas é necessário nós pararmos e olharmos: o que eu contribuo para que isso aconteça? Se nós nos escandalizamos com uma corrupção ou um desacato de uma pessoa com autoridade a outra que está executando o seu serviço, como às vezes acontece aqui no santuário. Algumas pessoas que chegam com a carteirada, achando que elas são mais importantes do que as outras, distratam as outras, se esquecem que a educação é o princípio básico de toda referência e de toda relação, que quando nós somos desagradáveis, desrespeitosos, por mais que nós estejamos no nosso direito, nós precisamos manter a compostura, porque quem grita perde a razão. Ali, quando nós olhamos isso, essas corrupções grandes, elas não são muito distantes quando, por exemplo, nós nos achamos no direito de furar uma fila. E não é de vacina. Uma fila no meio do caminho, para executar um determinado serviço. E sabem o que está no fundo de uma ação como essa? Porque a minha situação é mais importante. Desconsidero tudo que está ao redor. Desconsidero o que está acontecendo. E acho que o importante é que eu resolva a minha vida. Esse foi o erro
que levou o povo a sofrer, não porque Deus o castigasse, mas porque se esqueceram do fundamental. Diante dos desafios da vida, nós realmente, fundamentalmente, precisamos parar e pensar. As dificuldades do tempo presente são grandes. Eu vou contribuir para que elas continuem ou para que elas diminuam? Isso é uma postura de reconhecer o que está errado no nosso tempo. Como Baruque aponta para o povo, reconheçam, nós estamos aqui, nessa parte da história, com um papel fundamental. Deus não tem culpa, nós temos, por isso cabe a nós a vergonha de sabermos que nós nos desviamos. Ah, mas eu não fiz nada errado. Porém, a história de todos nós vai se construindo e nós podemos dar continuidade a erros do passado. De preconceitos, de discriminação, de exploração desenfreada, de julgamentos. Nós é que daremos a continuidade. De corrupção, nós é que damos a continuidade. Se nós não tivermos bem claro aquilo que diz Teresinha, eu continuarei a sorrir para o meu Deus, mesmo que a minha fé seja provada, mesmo que em determinados momentos eu tenha que ter a certeza de dizer o seguinte, por causa do Evangelho, ainda que tudo diga o contrário, eu vou viver o céu na terra sendo o melhor que eu posso hoje, por Deus, com Deus e na graça de Deus. Então não há um julgamento. É o saber, agora eu estou na história e com Deus eu quero mudá-la. Vejam, Teresinha entendeu muito bem isso. E por isso se fez uma missionária dentro de um mosteiro. A tal ponto que até mesmo aquelas pessoas que ela não gostava, ela assumiu o compromisso de oferecer o melhor que podia. Ao relato de uma irmã que ela não era muito fã. E essa irmã veio saber que Teresinha tinha grandes dificuldades com ela no dia que Teresinha morre. Pouco tempo depois, quando eles vão ler os escritos de Teresinha, e Teresinha falava da sua dificuldade com aquela irmã, porém era a irmã a quem Teresinha mais sorria. E aí a diferença é, cada um que não se torna solidário na história, não sabe e não toma consciência de que a continuidade da história será diferente a partir da minha participação, desconhece o que é de tão importante relevância. Eu só ofereço aquilo que eu tenho. E Teresinha, mesmo que tivesse grande dificuldade com essa irmã, ela oferecia o melhor que ela tinha. E o melhor que ela tinha era oferecer ao seu Senhor o sorriso. Mesmo que parecesse muito difícil. E esse sorriso não é simplesmente abrir os lábios e mostrar os dentes. Esse sorriso parte de uma capacidade cultivada de eu quero te oferecer o melhor que eu posso agora. Isso é um caminho para a missão. Porque nós temos pessoas que se aventuram a ir para lugares muito distantes. Tem alguns até que querem ir para a África, para o Afeganistão. Na verdade, como agora está em guerra, muita gente não está querendo ir para lá não, sabe? Mas é estranho. Porque, na verdade, os cristãos ofereciam ao mundo, inclusive nos locais de guerra, tudo o que era possível. Ir para longe e se esquecem o seguinte, de que adianta eu atravessar o mundo se eu não consigo sorrir para Deus no lugar onde eu estou? De que adianta eu atravessar o oceano se eu não consigo atravessar um muro, uma parede?
Ela não saía do convento, mas atingiu os confins do mundo. E sabia que existiam aqueles que eram dignos de muitos ais. No Evangelho de São Lucas, todas as vezes que nós escutamos ai de ti, está marcado por uma rejeição a Jesus. E Jesus está dizendo, ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida. Por quê? Porque apesar de tudo que aconteceu no meio da história de vocês, apesar de tudo que vocês contemplaram, apesar de tudo que vocês tocaram, vocês rejeitaram o anúncio do Evangelho. Vocês se fecharam à conversão. E a conversão é muito mais do que mudar de templo. A conversão é mudar de postura, de ótica. De ótica porque o modo com que eu vejo o mundo e as pessoas está marcado também por aquilo que eu vou cultivando dentro de mim. E de postura, que é, ao contrário de se preocupar em não fazer as coisas, se preocupar o que eu devo fazer para que o meu sorriso seja dado e oferecido ao Senhor. Corazim e Betsaida se fecharam, não acolheram. E aí, a primeira postura que nós podemos ter, se formos segundo aquela de que eu vou levar a Deus aos lugares, eu vou apresentar o Evangelho, eu vou ensinar as pessoas, ao contrário dessa postura que em primeiro lugar está o apontar os dedos, e daí é a postura que nós olhamos para tantos e podemos achar no meio da sociedade, do tempo, seja pelo mais extremo tradicionalismo religioso ou pelo mais aberto, entre aspas, porque aqueles que querem reformar tudo, na verdade, não sabem nem o que precisam reformar dentro de si. As duas posturas só marcam uma coisa: eu estou olhando o mundo conforme o que ele precisa ser e pouco marcado por aquilo. Será que eu realmente estou aberto ao Evangelho para conseguir mostrar ao mundo o amor daquele que levou Teresinha a dizer: eu quero passar o céu aqui na terra, vivendo o amor. Eu preciso tomar consciência que em muitos casos eu sou Corazim, eu sou Betsaida, eu sou Cafarnaum, porque eu quero que tudo seja como eu acredito e não estou disposto a escutar o Evangelho. Eu. Por isso, a postura de Teresinha não é a da condenação. É a de parar e pensar: o que eu preciso ser para que o mundo conheça mais o amor? O amor que é Cristo. No entanto, que ela que era vaidosa, egoísta, caprichosa, sedutora, maliciosa, difícil. Quem lê a história de uma alma toda romântica, mas lá por detrás está uma pessoa difícil. No entanto, que ela chega a um ponto de escrever: a minha irmã ganhou uma bolinha. E eu queria a bolinha da minha irmã. E eu queria de qualquer forma aquilo. Por que que eu não quis e não tento ser tão amorosa como minha irmã? Nós temos uma dedicação muito grande para brigar, xingar, buscar aquilo que é da nossa satisfação e pouco para ver o que eu preciso realmente fazer para a vida dos outros. Buscar ser um missionário que atravessa os confins do mundo, mas não consegue chegar ao profundo do seu coração para se encontrando com Cristo, até mesmo nas suas dificuldades, nas suas incoerências, para crescer e oferecer Cristo aos outros. Se nós não tomarmos essa postura, nós seremos como Corazim, nós seremos como Betsaida, nós seremos como Cafarnaum.
E teremos muitas formas de falar de igreja em saída, ou de tradição, ou de qualquer outra coisa. Mas nós estaremos longe daquilo que o Senhor por primeiro falou. Quem recebe a vocês, recebe a mim. Quem vos rejeita, rejeita a mim e rejeita aquele que me enviou. Precisamos tomar o cuidado, não para olhar o mundo como quem pode estar rejeitando Cristo, mas eu posso estar rejeitando a Ele, porque eu posso não estar assumindo a postura de sorrir para o meu Deus, mesmo quando parece que Ele não está presente. Sorrir para o meu Deus, mesmo quando Ele insiste em provar a minha fé. Sorrir para o meu Deus, mesmo quando parece que Ele não está vendo. Que o Senhor nosso Deus nos ajude a compreender esse ponto principal. Quem anuncia o Evangelho sem se solidarizar com as dores do mundo, ainda precisa fazer um grande caminho para encontrar a riqueza do grande tesouro da alma humana, o amor de Deus. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo,